A verdade é o seguinte, eu cheguei em janeiro de 1980, dia 12, em Senador Canedo. Minha mãe morava aqui. E eu vim para cá e a cidade, na verdade, não existia, né? Existia 2 pedaços de cidades na época. Na verdade, você tinha um pedaço de roça, fazenda, aí acabava a fazenda e começava o sabiá. E do outro lado da parte de cima terminava o Jardim dos Santos, que também era uma fazenda, que aí começava o conjunto Irapuru. Isso, mas ela só começava a cidade mesmo, propriamente dita, a partir do Ponto dos Tocos. Ali para cima era tudo mato. Onde você via ali para cima era fazenda, era tudo fazenda. O Jardim Todos os Santos estava começando as primeiras casinhas, casinha de taipa, de papelão, sabe? A referência de Senador Canedo era o Ponto dos Tocos. Depois disso, só ia parar lá no Buda. Então nós falávamos que no Buda era o ponto final. Então o ônibus vinha soltando gente na estrada, quando chegava ali no Ponto dos Tocos, onde é a Gifarma hoje, ali, em frente a Grotudo ali, então ali era o ponto onde descia a maioria das pessoas. O pessoal que ia para o Jardim Todos os Santos, o pessoal que morava ali na época, considerando Vila Santa Rosa, né, que é o centro hoje. Então as pessoas que moravam naquela região, descia ali no Ponto dos Tocos. Só tinha uma casa velha, uma casa antiga, né? E aí dali o ônibus passava, praticamente ele parava umas 2, 3 vezes no máximo para poder parar no Buda. O Buda era exatamente o lugar onde era considerado o ponto final. Na estação. Na estação, exatamente. Depois da estação ali, onde tem hoje a escola, onde é a escola, já era na época, a única escola do município da época, a escola estadual. Então, naquele local era o ponto, os ônibus ficavam parados ali no pátio, esperando a hora que ele saía de 1 hora, 1 hora e meia, era um sofrimento. Mas você ia para Goiânia, você voltava a pé muitas vezes, que os ônibus quebravam na estrada, né? Lama, chegava debaixo de chuva, era um sofrimento. Só que naquela época a gente não entendia isso como sofrimento, porque não tinha outra vida melhor. Você não tinha como você falar assim, eu tenho outra opção. A opção era aquela e acabou. Você entendeu? Então a gente chegava, por exemplo, saía do serviço às 6 horas e chegava às 10 horas da noite em casa. E um dia eu conheci o Eterno Navega do Nascimento. Para mim foi o grande irmão que eu tive, Senador Canedo. Não é porque tem falta não, que a gente tem uma saudade dele imensa. Mas é aquele cara que realmente ele sabia fazer a fogueirinha, entendeu? E aí ele falava, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a fogueirinha, e todo mundo juntava para colocar os pauzinhos aí na fogueirinha, e ele chegava e ateava fogo. E a gente tinha que queimar junto. Então era uma história que ele sempre inventava, alguma coisa que ele criava, um contador de causos, né, o Eterno. E aí um dia ele falou, minha mãe está te chamando. Eu falei, tá, Dona Luísa Navega do Nascimento, que era dona do cartório de Senador Canedo. Isso por volta do meado de 1986, dentro mais ou menos dessa época. Não dá para precisar exatamente a época exata, mas dentro desse período. E eu fui para conversar com a Dona Luísa, eu fui conhecer a Dona Luísa. Eu não conhecia o Eterno, mas não conhecia a Dona Luísa. E ela falou, vamos emancipar essa cidade, isso aqui não tem nada, nós continuar sendo o que a gente vai continuar sem nada, vamos tentar fazer disso aqui uma cidade. Eu não sabia nem o que queria dizer emancipação, não tinha nem noção dessa palavra, nem sabia onde é que estava escrita essa palavra. E aí ela foi me explicando, e nós sentamos e batemos papo e decidimos que nós íamos começar a emancipação, a luta pela emancipação. Preparamos a primeira reunião na casa do Francisco Rezende. Francisco Rezende, ele morava ali onde é o Colégio Benjamin Santos, hoje, na praça, ali em frente à Matriz. Uma casa muito grande, ampla. E aí nós reunimos a primeira turma sem muito alarde. Nós reunimos, vamos falar sobre a emancipação. Foram 12 pessoas. Eu lembro que na época tinha o Preto, né, que nós chamávamos que é o Braga, com a irmã, acho que uma das irmãs, não sei se uma ou duas das irmãs, tinha o Zé Sogueiro, tinha eu, tinha o Chico, mais a esposa, que é a dona Guilhermina. Tinha o Leondinha, que é um senhor Leondinha, que até tinha um problema de rancenias e tudo, e ele e a mulher foram também. Daí nós começamos, então, a proliferar essa ideia da emancipação, porque é bom por isso, por aquilo, vai ter escola, vai ter não sei o quê. E nós resolvemos, antes disso, criar uma associação, que era a primeira associação criada no município, chamada Associação Beneficente dos Moradores do Senador Canedo. Eu era o presidente e o Farofa era o vice-presidente. Antônio Farofa. Era um dos caras, Antônio Farofa foi um dos caras mais queridos da época aqui do Senador Canedo. Era um cara amado, um cara querido. Se ele tivesse o último pacote de arroz, ele dava para alguém. Só que ele era contra a emancipação. Porque ele trabalhava na Metágua, ele não queria emancipar a cidade. Ele tinha alguns privilégios pelo fato de Senador Canedo ser como era. E ele era muito envolvido com futebol, com esporte, essa coisa toda. Mas mesmo assim, depois ele meio assim, sabe, faltando uma perna, ele foi entrando na campanha da emancipação. Não teve jeito. E aí nós continuamos fazendo essas reuniões, e aí fomos fazer reuniões na casa de Ondinha, depois fomos fazer a reunião na casa do
do Zé Açougueiro, que era ali em frente ao posto de saúde do Jardim Todos os Santos, entendeu? E nós começamos, foi aí que algumas pessoas não queriam na época, né? Inclusive existia dois grupos, que era o grupo da emancipação e o grupo não emancipação, que tinha um deputado chamado na época João Natal, que o João Natal, o grupo dele era contra, e o Divino fazia parte desse grupo. Não era nem que o Divino era totalmente contra, mas o Divino fazia parte desse grupo do João Natal. E aí o João Natal, nessa luta, ficava essa briga e começou a criar um meio contenda. Eu lembro que tinha o Vilmar de Jesus, que foi vereador parece que 4 ou 5 vezes no município, chegou até a botar uma arma na minha cabeça. Nós somos muito amigos, eu sou amigo da família, todo mundo tem um carinho especial por todo mundo, que isso foi uma coisa que já não existe mais. Mas assim, na época ele não queria, porque ele cuidava da saúde do município. E aí ele achou difícil, porque ele fazia parte também desse grupo do Divino, que era ligado ao deputado estadual João Natal. E aí, vai, não vai, vamos, não vamos, e continuamos andando. O prefeito de Goiânia era Newell Bernays na época, e em Bela Vista nós ajustamos com o Celso Silva, que era prefeito, foi prefeito 2 vezes em Bela Vista, e na segunda vez ele já era a época da emancipação. Ele foi em 82 eleito, depois não tinha reeleição, mas depois ele veio candidatar novamente já na fase final da emancipação, em 88. 88 ou 90, não tem. Não, ele foi eleito em 84. Aí eu estou fazendo a confusão, em 82 foi o Íris. Em 84 ele foi eleito prefeito de Bela Vista. Nós fizemos a campanha dele em Bela Vista e ele ganhou. Então ele ficou de 84 até 86, que foi exatamente quando começou a luta pela emancipação. Tanto é que ele cedeu, nós fizemos um dia um mutirão para limpar toda a cidade, que só tinha mato. O Senador Canedo só tinha mato, não tinha nem 1.500 habitantes naquela época. Nem 1.000, se fosse considerar de verdade, nem 1.000 habitantes. Então, ele prestou máquina, nós juntamos Newell Bernays mais o Vanderlan Celso Silva para a gente limpar a cidade, fazer um mutirão, e matamos vaca, ganhamos vaca, matamos vaca, foi uma festa danada. E daí, então, nós aproveitamos desse ensejo para poder fazer a introdução da ideia da emancipação entre as pessoas. E foi aí que deu certo. Veio um amigo nosso chamado Eldio, eu não lembro agora o sobrenome dele, mas o Eldio, ele foi um dos caras, assim, da época, fantástico. Um professor, um cara extremamente, você chegou a conhecê-lo, um professor, um cara, assim, fantástico, de uma inteligência à parte, entendeu? E ele foi o suporte que a gente precisava, porque todo mundo leigo, a gente passava o dia inteiro na Assembleia Legislativa só na base do café e bolachinha, no comitê do Manuel. E houve uma época que não teve jeito, teve que haver um confronto entre os dois deputados, Manuel Mota e João Natal. E foi aí que se deu a força da emancipação, né? Porque mesmo as pessoas não querendo, o que o João Natal fez? Foi coerente, falou, não, vamos fazer o seguinte, eu não vou atrapalhar, eu vou sair do caminho, você se vira e resolve com isso, mas eu não vou apoiar porque eu tenho um grupo lá, e se eu apoiar esse grupo vai dar problema. Se eu apoiar a emancipação, esse grupo vai ficar contra mim, esse grupo que me elege lá dentro do Senador Canedo. E aí assim foi feito. O Manuel Mota falou, você aprova? Eu falei, não, depois na hora de assinar eu assino, mas eu não vou entrar na luta. Então o João Natal ficou de lado, o Manuel Mota assumiu a responsabilidade da luta pela emancipação, foi o deputado que começou, criou todo o projeto, tudo começo ao fim, que a gente não sabia de nada. E nós começamos a caminhar, aí sim, já foi encorpando, aí já veio o Roberto Lopes, o Divino já ficou assim, já meio na porta para entrar, mas ficou assim. Aí o Vilmar já mansou um pouco, baixou o revólver, ficou mais tranquilo, né? E as pessoas foram aderindo. Eu lembro uma vez que até o secretário, na época, o secretário do Newell Bernays era José Silva Neto, João Silva Neto. E ele veio aqui em Senador Canedo, era na escola velha, que tinha, perto da escola municipal, da escola estadual ali, Ponto Final, e tinha um monte de carteira velha, e nós ficamos lá, fomos fazer uma reunião no meio dessas carteiras, e eu estava sentado em cima de mim, numa carteira acima de mim, estava o Vilmar. Eu sei que na hora nós fomos desbunchar as coisas lá e acho que o povo não gostou lá e foi desse dia que o Vilmar resolveu pôr com um revólver, vou te matar. E aí o delegado era o Manel que tinha lá, e o Manel meio um cara muito, não é que ele era frouxo, mas ele era um cara muito assim, sabe, ajeitadinho, vamos ajeitar, tudo para ele era na base do ajeitar. Não era delegado de bater, não. E aí nós acabamos que não deu em nada, e nós continuamos amigos, graças a Deus. Então nós começamos essa luta. Todo mundo viu que não tinha mais jeito, aí era partir para... Agora era emancipar ou emancipar, não tinha mais. Os prefeitos já tinham concordado, já estava tudo de pleno acordo, não tinha mais problema, já estava resolvido. Ia emancipar o Senador Canedo.
Teve ainda mais uma eleição naquele ano, que foi para subprefeito, né? Que até o Amador, que é irmão do Valtim é vivo ainda, o Amador já faleceu, nós já perdemos o Amador. O Amador concorreu com o Divino Lemos, o Divino ganhou a eleição para subprefeito. Então ele foi o último subprefeito e o primeiro prefeito. Em 87, né, já no último, quase já do fechar das portas da recessão da Assembleia Legislativa, né, foi encerrado já o pleito, a sessão já com a emancipação pronta, mas precisava de algumas, acho que autorizações do governo, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Então aí, quando foi nesse momento, aí ficou para janeiro. Porque nós começamos em 86, 87. 9 de janeiro de 88. Isso, de 88. Então foi isso. 87. Foi. Isso, mas é porque não teve eleição em 88. Nós não tivemos eleição em 88. Ficou faltando uns trâmites legais, alguma coisa que precisava. Inclusive tinha um negócio, teve a fazer uma prévia que tinha que ter 1.500 eleitores. E aí foi assim, um trabalho que nós tínhamos que fazer depois do autorizo do governador, a gente tinha que fazer então um plebiscito, achei a palavra. Fazer o plebiscito. Nós fizemos o plebiscito, foi por isso que eu fiz a confusão. Não foi eleição, foi o plebiscito em 88. E aí nós precisávamos nós trouxemos muita gente na época lá do Novo Mundo, Palmito, e nós tivemos que trazer eleitor. Nós precisávamos de 1.500 votos. 32 votos foi a diferença a favor. O não e o sim. Porque o pessoal da cidade, os eleitores da cidade, a maioria não queria. Achava o senador Canedo, eu faço muita comparação de senador Canedo com Caldazinho. O povo não quer que Caldazinha cresça. Quer que mantenha Caldazinha dentro do padrão que ela é. Tanto é que por isso foi o sucesso da Solange, porque ela não fez nenhuma proposta de crescer a cidade. Assim era senador Canedo. E nós conseguimos, parece que, ultrapassar esse limite de 1.500 votos. Não dá para precisar se foi um pouco mais, um pouco menos, mas nós conseguimos atingir. Foi, a meta foi atingida, que era o objetivo. Então pronto, só que aí isso já passou 88. Aí nós tivemos que fazer eleição em 89. Aí uma das coisas que é da cidade ter 1º de junho foi porque foi o dia da posse. Dia da posse do prefeito, exatamente. Primeiro dia de. Prefeitos vereadores. Foi. Então foi 6 meses menos o primeiro mandato. Menos 6 meses. Então, só que aí eu fui até aí. Até aí eu sei falar, né? Dos problemas que enfrentamos, as dificuldades, quem queria, não queria, você tinha que dialogar com as pessoas. E nessa época era muito difícil para você ter qualquer argumento, porque mesmo não era conhecimento de causa. Poucas pessoas sabiam, principalmente o senador Canedo, eram muito poucas pessoas que sabiam o que representava a emancipação. Até nós que estávamos na emancipação, muitas vezes não sabia. Só que o Eterno ele fazia uma decoração muito bonita. Ele era aquele cara que chegava para decorar. E ele colocava tudo muito fácil. Então, ele era o cara, eu acho que um cara daquele não podia nem morrer. Entendeu? Porque é o cara que, assim, tudo que você não viu o Eterno com mau humor. Porque ele criava humor na hora que o trem estava caindo nos pedaços, ele chegava e... Então ele... É igual falou assim, quem colocou na minha cabeça esse sonho, esse filme que está sendo realizado agora, é um anseio de 20 anos atrás. E quem colocou isso na minha cabeça, com aquela papelada, tudo andando atrás de mim, era o Eterno. O Eterno sempre. E aquela papelada falando, nós temos que retratar isso aqui. Mas a cabeça do Eterno não tinha nem um filme, era um livro, né? Exatamente. Vamos fazer um livro, Carmelito, vamos resolver isso aqui, vamos fazer um livro disso e não sei o quê. O histórico, inclusive eu até me lembro, não sei se deve ter ainda, que o Manuel Mota deu documentário, um tipo de um livro. Uma pasta. Que o Manuel Mota fez, que ele ficou... Não, mas essa pasta existe, se ainda tiver, deve estar, acredito que na época eu tinha aquele programa Nossa Gente, foi entregue na mão do Leno. Não, mas eles ficaram com cópia. Manuel tem original, tem original. Tem original e assim, aquilo que o Eterno passou pro Leno, também passou para mim. Eu tenho que achar, eles têm uma cópia. Uma cópia, ali tem um croquis completo de toda a nossa trajetória, entendeu? Então, eu nunca tive ambições políticas, como nunca tenho até hoje. Eu nunca fui candidato a nada, nunca trabalhei nem um dia para a prefeitura, eu nunca fui funcionário público, não fui nada. Não é uma coisa que me chama atenção. Mas eu falo para as pessoas, eu gosto de calma, né? Então, eu fiz o meu papel, tem gente que fala assim, por que você não volta para o Canedo? Eu falei, não, Canedo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Hoje Canedo é Canedo.
Né? Então, poderia ter sido muita gente, poderia ter começado, ter tido essa ousadia, né? Esse atrevimento de falar, não, vamos fazer, vamos. E eu tenho essa honra de falar que eu, na época, moleque, jovem, tinha 22, 23 anos, eu não tinha a menor noção do perigo. Eu falei, não, vamos fazer. E não tinha medo também. Vamos fazer, vamos fazer. O que é bom? Então vamos. Então, o nosso trabalho começou exatamente aí. Né? Como o senhor conheceu o Manuel Mota? O Manuel Mota eu conheci através do Eterno, lá já na Assembleia Legislativa. E nós nos tornamos, assim, amigos, assim, praticamente inseparáveis, que eu digo na questão da amizade propriamente dita, né? O Manuel é um cara, assim, que a gente, qualquer pessoa que o conhece, qualquer pessoa que torna amigo do Manuel é difícil dizer com lá. Esse projeto caiu no colo dele. Foi, na verdade... Ele era de Uruaçu, na realidade. De Uruaçu. Ele não tinha nada a ver com o senador Canedo. Ele nunca nem tinha vindo no senador Canedo. Aí, só que ele tinha, não sei que tipo de amizade que ele tinha com o Eterno. Eu sei que o Eterno, vamos procurar o Manuel Mota, vamos. E chegamos lá no gabinete, fomos muito bem aceitos, nos atendeu e falou, eu tenho que consultar os meus amigos deputados aqui, porque não dá pra gente chegar assim e falar, vamos emancipar, só emancipar, tem um processo, não sei o quê. E ele começou a nos mostrar como é que era a caminhada. E nós fomos seguindo passo a passo, né? Fomos seguindo passo a passo. Ele foi orientando. Foi dando os links e nós fomos só abrindo, copiando e vamos embora, né? E aí a coisa foi dando certo e deu certo. É uma coisa que eu acho que, eu brinco muito com os meus filhos, que eu digo para ele, eu tenho 7 filhos, quer dizer, na verdade 8, 2 são adotados, mas legítimos são 6, eu falo para eles, podem mudar tudo, mas a minha história ninguém muda. Né? Então a história de senador Canedo foi essa. Nós lutamos muito, foi muito difícil, não foi uma coisa assim, não, igual está se falando, nós não conhecíamos ninguém, a gente simplesmente saímos com nada. Não saímos com uma pasta debaixo do braço, com uma ideia, não tinha ideia, ninguém tinha ideia. Nem eu, nem Eterno, nem Dona Luísa, só que falava... Não tinha a ideia, não tinha um embasamento teórico. Eu falo assim, porque na verdade não tinha aquela coisa de falar assim, nós fizemos um projeto, aqui não tinha esse projeto, tinha a vontade, que era maior do que qualquer projeto, você entendeu? Quem acabou fazendo o projeto foi o próprio... O próprio Manuel Mota que criou e tal, né? Mas assim, naquela época, o plebiscito, por exemplo, você lembra de alguma coisa do plebiscito? Pausa. É uma coisa que... Eu tenho mania de falar, o que você faz no passado, cara, não tem jeito de apagar, não tem jeito de ficar. Eu não importo. Às vezes as pessoas falam, meu irmão mesmo falou assim, cara, você tem que fazer. Eu falei, não é que eu tenho que fazer. As pessoas sabem tanto dessa história que eu não sei mais assim, se você precisa contar. Porque não é uma coisa que eu tiro, eu não faço isso por proveito próprio. Entendeu? É lógico que é gratificante. Eu recebi um título de cidadania quando ainda não tinha, não está ali. Quando ainda, eu tenho os títulos guardados, quando ainda não tinha nem lei orgânica do município, que foi em 94. Eu recebi o título, na época era um honra ao mérito, entendeu? Que na época que era a maioria dos vereadores, dos 9 ou 5 era do PL, e o presidente era o Vander Koch. Vander Koch era presidente da Câmara, e me concedeu o título pela luta da emancipação. E aí depois em 2019 eu vim receber outro título, né, de cidadão, não sei se eu preciso mostrar, mas eu recebi, já tem isso em curso. Aí eu recebi, em 2019, do Carpegiani, recebi o título oficial de cidadão canadense. Né? Então, é como se fosse 2 honras, 2 filhos, né? Filho 2 vezes. Um filho gêmeo de um filho gêmeo de um cara só. O serviço que eu presto para o meu povo, de senador Canedo, lá estão meus filhos, meus netos, está nascendo minha bisneta agora, eu vou ser bisavô. Então assim, viu, Diana? Esse vai para você, beijo. O biso te ama. Então, minha bisneta está nascendo agora entre hoje e amanhã. Você está entendendo? Esse documentário é um presente para a gente. E aí, contar para você que eu não devo nada para ninguém. Nada. Ótimo. Não deixo nada assim para falar assim. Meus filhos podem levantar a cabeça, eu botei o nome do meu filho de Ezequiel Matias Eresbão, do mesmo jeito, até conhece. Vai ficar errado? Eu falei para o Manuel, faz errado, do mesmo jeito que é o meu. E falei para ele, falou, qualquer... Pode escolher. Aí eu peguei e falei, e eu falo para ele, assim, qualquer lugar que você bater numa porta de senador Canedo, nessa região aqui, Bela Vista, Bonfinópolis, também que eu prestei serviço em Bela Vista, você pode bater na porta e falar, eu sou filho de Ezequiel Matias. Alguém vai saber quem é você. Alguém sabe quem é seu pai. E vai abrir a porta para você entrar. Porque eu tenho certeza disso, que ninguém, no momento, não sou um homem certo, não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu sou uma pessoa que eu procuro, no mínimo, não fazer mal para os outros. Eu acho que já é uma contribuição boa para
que a gente tenha um mundo melhor.